Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a teleaula que traz luz à palavra de Deus, que podemos conhecer mais e mais a fundo, né? Conhecendo e obviamente nos aperfeiçoando e buscando a salvação de muitas vidas. E para falar hoje de salvação, nós temos que falar de uma arma poderosa. Nós estamos falando da série Fundamentos Apostólicos e um dos fundamentos é o jejum. E o jejum é uma arma espiritual poderosa dos cristãos para quebrar maldições, desfazer os intentos de Satanás, romper domínios demoníacos, através de um voto consciente que nós fazemos de consagração, abrindo mão em um determinado tempo do consumo de um alimento que faz parte do cotidiano ou um hábito que lhe custe muito, sem afetar a saúde física, acompanhado de oração, consagração e ministração da palavra. Então nós vemos muitas pessoas fazerem jejuns completos, sem dúvida, mas não pode ser por um período muito prolongado, porque o organismo necessita de alimento. Então é muito importante a gente dosar. Agora, quando são jejuns mais prolongados, 21 dias, 40 dias, aí a gente seleciona um determinado alimento e nesse período a gente deixa de comê-lo. E há uma diferença muito grande entre o jejum do Antigo Testamento e o jejum do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, eles usavam como que se fosse algo para abater a sua alma. Então, eles demonstravam ali uma constrição, eles demonstravam ali um abatimento, uma quebra, vamos dizer assim, do seu coração diante de Deus, humilhação. Então, o sentido do jejum era isso. E, geralmente, os jejuns do Antigo Testamento, eles eram vinculados a determinadas festas e, anteriormente à festa, era feito esse jejum. Então, eram feitos, vamos dizer assim, celebrações de perdão, assumindo determinados erros, coisas que fizeram. E, através do jejum, demonstrava-se esse tipo de arrependimento. Agora, já no Novo Testamento, a gente percebe que a ótica ela vai se aperfeiçoando, principalmente pelo fato de que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, delegou para nós o poder e a unção do Espírito Santo que habita e age em nós, e dessa maneira nós, o quê? Temos que buscar uma comunhão mais profunda. Então o jejum, além de ser uma arma espiritual contra o mal, é também como que uma aproximação da vontade de Deus. Ah, Bispo G, mas de que maneira? No momento que você fala para o teu organismo que você não vai se alimentar porque você tem um sentimento voltado para Deus, está fazendo isso em amor ao Senhor e, obviamente, em amor às vidas, porque o Evangelho, a salvação, nada mais é do que isso. Você começa, então, a ter uma manifestação maior. Então, o mundo espiritual, ele é muito complexo. À medida que você busca os valores espirituais, ao teu redor ficam o quê? Anjos do Senhor e assim por diante, porque o mundo espiritual é territorial. Nós vamos falar numa aula sobre isso, é muito interessante essa aula sobre o mundo espiritual, os anjos e assim por diante. Mas quando você, através do jejum, da oração, se aproxima mais de Deus, busca mais a presença do Espírito Santo, se esvazia da condição humana tua, o que ocorre é que você começa o quê? Manifestar de uma forma maior os dons do Espírito Santo. E, obviamente, aí começa toda uma sequência. Então, essa diferença do Antigo para o Novo Testamento ela é muito importante. E a gente percebe que, inclusive, os discípulos de Jesus jejuavam. Então, quando nós realizamos o jejum disciplinadamente, nós exercemos essa autoridade sobre a nossa própria carne, a nossa alma, e é por isso que o Espírito Santo de Deus nos fortalece e, obviamente, adquirimos autoridade contra Satanás. Como, bispo? Pelo poder de resistência. Então, é muito importante, né? A nossa igreja, a Igreja Apostólica Renascida em Cristo, ela tem a visão de Neemias, uma visão de reconstrução de vidas, tanto vidas que precisam entregar e aceitar a Jesus Cristo, como aquelas que muitas vezes foram feridas pela religiosidade. Então, essa visão de reconstrução de Neemias, ela
traz no bojo essa passagem que eu quero ler para vocês, até para dar continuidade no jejum. Vamos ler Neemias capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então nós vemos aqui a visão de Neemias, uma visão de reconstrução. Neemias é um homem de Deus que vai ser usado para reconstruir as muralhas e a cidade de Jerusalém. Então é um período onde, pelo fato deles terem se distanciado de Deus, passaram por 70 anos debaixo do jugo de Babilônia. As muralhas de Jerusalém foram destruídas, do templo. Agora, o templo já está reconstruído na época de Neemias, mas sem proteção. Então, se esvaziando da condição de busca e assim por diante. Então, ele é chamado Neemias, ele é um administrador, tipo assim, braço direito do rei da Pérsia. E ele é enviado, então, para reconstruir esses muros, portas que estavam queimadas e assim por diante. Então, essa é uma visão. E essa visão, obviamente, ela demanda uma das coisas que mais nós fazemos, que é o jejum. Então, praticamente todo mês, nós temos uma campanha de jejum vinculada a uma visão que Deus nos dá, entre aspas, vamos colocar assim, um servo de Deus, um personagem, entre aspas, da Bíblia. Obviamente, não como personagem, mas muito mais do que isso, como um homem, uma mulher de Deus. E nós já tivemos vários anos, esse ano é um ano de Gideão. Então, nós, todo mês, temos um determinado tempo de consagração. Por exemplo, nós estamos passando agora por um período de jejum de doce. Então, são praticamente 3 semanas que nós vamos aí jejuar doce e, obviamente, cada dia na igreja é ministrada uma palavra vinculada ao tema daquele momento, vinculado a esse, entre aspas, personagem da Bíblia, no caso, Gideão. Então, nós temos que entender que o jejum, por ser uma arma espiritual, por ser também algo que nos fortalece espiritualmente, ele tem motivos para que a gente o faça. E nós vamos falar a respeito desses motivos. O primeiro motivo, o jejum por uma resposta, quando a gente busca por orientação de Deus. Vamos ver ainda em Neemias, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, nós vemos aqui, nessa condição de busca daquilo que é o realizar da vontade de Deus, que Neemias, ele vê toda essa assolação que nós comentamos em Jerusalém e ele se humilha diante de Deus. Então, veja que esse quesito do jejum, ele é importante, mas vejam que ele era muito mais aplicado no Antigo Testamento. Então, Neemias, ele reconhece, de uma certa forma, que eles deixaram de lado a cidade de Jerusalém. Então, o período pós o domínio da Babilônia, então ficaram 70 anos, aí vem o domínio persa. E o domínio persa foi um domínio meio complicado, porque eles não tinham mais aquele vínculo, por causa de 70 anos, o vínculo com Jerusalém, com o templo, com a cidade, que era uma cidade santa, consagrada a Deus. Então eles perderam essa identidade, e aqui nós vemos que quando Neemias fica sabendo o estado que está Jerusalém, ele chora e jejua. E esse jejum, ele tinha um motivo não só, vamos dizer assim, dele ficar chorando e se lamentando diante de Deus, mas que, através do Espírito Santo de Deus, ele pudesse começar a fazer um processo de reconstrução. Ele seria a pessoa mais adequada, porque braço direito do rei, tinha condições para isso, um homem muito inteligente e um homem muito firme. Neemias era um homem muitíssimo firme. Então a gente percebe que havia essa condição. Então é muito importante que, antes de qualquer jejum que você vá fazer,
você peça a direção do Espírito Santo, você se coloque diante da presença do Senhor e peça direção até sobre o que jejuar. O segundo motivo pelo qual nós podemos fazer o jejum é por uma direção espiritual para definir até uma hierarquia. Então a gente percebe que a unção dos apóstolos, elas não foram simplesmente, escolhe aquele, pega aquele, não. A igreja, que era uma das igrejas principais cristãs, que era de Antioquia, ela vai ali separar alguns, mas de que maneira? Em jejum. Vamos ler Atos capítulo 13, versículo 1 em diante, que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então veja que aqui a direção para saber desses que estavam ali. Eram ali por volta de 7 homens, profetas, mestres, homens todos muito bem estruturados. Mas o Espírito Santo sonda o nosso interior. Então a gente percebe que ali não poderia simplesmente falar: eu acho que Paulo não é tão bonito, ele não deve ir, mas no caso de Barnabé ele é muito bonzinho, não dá para ir. Quer dizer, nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer opções espirituais baseadas naquilo que é o nosso entendimento, porque Deus conhece o interior do homem, o coração do homem. O homem faz escolhas, mas o conselho verdadeiro vem do Senhor. Então aí eles, primeiro, sabiam que tinham que enviar. Estava chegando o momento do envio de apóstolos para levar o evangelho para as nações. E ali tinham pessoas muito bem preparadas, estruturadas. Antioquia era uma das igrejas mais avançadas que existiam. E uma característica importante é que ela não era muito religiosa, no contexto dos costumes judeus e assim por diante. Então uma igreja que tinha um pouco mais de liberdade. E aí então, jejuando e orando, disse o Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo, delegado, lembra o que Jesus falou: não vos deixarei sós, vou enviar o Espírito Santo sobre a vida de vocês. Então, o Espírito Santo, habitando neles, nesse período de jejum e consagração, deixou claro: é Saulo ou Paulo e é Barnabé. Então, os 2 apóstolos ali são enviados para começar a fazer esse tempo, vamos dizer assim, de manifestação e de crescimento da igreja. Então essa é a primeira viagem deles. Eles vão fazer 3 viagens, né? No caso de Paulo até vai fazer uma 4ª, que é a última que ele vai, e vai ficar ali em Roma. Então era necessário realmente alguém muito bem preparado. A gente percebe até que nesse período, alguém chamado João Marcos vai junto. Mas não foi uma escolha do Espírito Santo. Tanto não foi uma escolha do Espírito Santo, porque João Marcos era sobrinho de Barnabé e foi junto. No meio da caminhada ele desistiu e voltou. Então a gente vê que esse discernimento do Espírito vem também através do Espírito Santo, quando a gente o busca, e o jejum é algo muito importante para você saber claramente aquilo que é a vontade de Deus. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas.